E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai tratar da troca das pastilhas da Titan 160. Os procedimentos que eu vou mostrar aqui, pessoal, valem praticamente para qualquer modelo de moto, tá? A não ser os modelos que tem algum tipo de procedimento específico, mas no geral, principalmente as motos da Honda, os procedimentos basicamente vão ser esses que eu vou mostrar aqui. E aí, se o modelo de pinça, de pastilha muda ali, né? Para quem não sabe, a Titan 160, até 2017 ela tem um modelo de pinça e a partir de 2018 ela muda, tá? Mas isso aí não é problema porque, como eu disse, os procedimentos são exatamente os mesmos, não muda, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, tudo certinho. Vamos lá pro vídeo. Então, pessoal, tá aqui, ó. Isso aqui é uma Titan 2017, tá? Aqui eu vou fixar a câmera, porque aqui o que importa é o que a gente vai trabalhar aqui, tá? No caso aqui, eu vou trocar a pastilha dianteira, certo? No caso da minha, pessoal, ela também tem freio a disco atrás, certo? Ela tem freio a disco atrás, mas nesse vídeo aqui eu vou tratar só do sistema de freio dianteiro. O traseiro vai ser basicamente, os procedimentos vão ser exatamente os mesmos, né? Então, mas o foco da gente vai ser aqui na parte dianteira, certo? No conjunto de freio dianteiro. Pessoal, então vamos lá. Essa moto aqui, a última vez que eu troquei as pastilhas dela, no caso a dianteira, eu até gravei um vídeo. Na verdade não foi um vídeo exclusivo, mas eu fiz uma revisão completa nela, que eu gravei um vídeo, tá aqui no canal. E nessa revisão foi quando eu troquei a pastilha dianteira, certo? A pastilha em questão que eu coloquei nessa moto foi essa marca bem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui, ó, Potenza, certo? Essa marca aqui, pessoal, eu geralmente uso ela nas motos de maior cilindrada, como a Twister 250, CB300F, essas motos assim, certo? Em motos como a 160 eu ainda não tinha utilizado, então a minha foi a primeira vez que eu usei, certo? Como alternativa aí a pastilha original, porque no caso da minha aqui, pessoal, a original tá difícil de achar. Aí vocês vão perguntar, mas por que tá difícil de achar? Porque esse modelo de pinça da Titan, ela a partir de 2017, no caso 2018 em diante, ela muda, é diferente. Então o modelo assim como o modelo de pinça muda, a pastilha também muda. Então até 2017 é um modelo e a partir de 18 para frente é outro modelo. Então a pastilha original é bastante difícil de achar. E aí foi como alternativa, eu passei a usar essa aqui. Passei a usar, porque assim, pessoal, desde que eu fiz a substituição, colocando essa aqui, ela já rodou 17 mil, certo? Os parâmetros que eu tenho da pastilha original, ela até rodou mais, né? Porque eu sempre usei pastilha original nessa moto, então eu tenho os parâmetros. Como só eu que uso a moto, então eu tenho os parâmetros de quanto mais ou menos dura, né? A média de durabilidade da pastilha original nessa moto aqui é em torno de 13 a 14 mil. Essa aqui, pessoal, já durou 17 mil. Então, assim, como ela não perde nada em termos de durabilidade, pelo contrário, ela tá ganhando. Como capacidade de frenagem é a mesma coisa, eu posso dizer que é a mesma coisa da original. E outra coisa, pessoal, ela não ataca o disco como as pastilhas de baixo custo fazem, tá? Aqui tem motos, pessoal, eu trabalho com isso, então eu tô falando parâmetros que do dia a dia, tá? Então, assim, como tem coisas, como tem motos aqui que chegam aqui com 20, 30 mil, que já precisam trocar o disco, porque o pessoal usa a pastilha original que vem na moto, quando vai substituir, aí já coloca geralmente as mais baratas que tem no mercado. Essas pastilhas, elas têm um material muito duro, então acaba ali riscando o disco.
acaba deformando ele. Então, essa minha moto aqui, pessoal, ela tem mais de 100 mil rodadas. Atualmente ela está com 117 mil, quase indo para 118. Vocês podem ver, ó, que o disco tá perfeito. Ele não tem rebarba. Aqui, ó, quando a gente passa aqui, ó, ele não tem rebarba. Ó, você pode ver que a superfície dele tá plana. Isso graças ao uso de pastilhas de boa qualidade. Então, como deu bom, eu sempre usei, como eu disse, em outras motos. Aí, mas eu não tinha usado em baixa cilindrada, né? Resolvi usar e deu bom. Então, eu vou repetir a dose e vou botar novamente. Então, possivelmente ela vai durar mais ou menos a mesma coisa aí, tá? Então, vamos, já deixa enrolação, vamos para os procedimentos. O que a gente vai precisar fazer aqui, pessoal? É muito simples. Para soltar aqui o conjunto da pinça, nós temos esses dois parafusos. Então, vocês soltam esses dois parafusos. Antes de retirar ela aqui do lugar, também soltem esse aqui, tá? Esse parafuso aqui, porque ele prende as pastilhas aqui na pinça. Então, se você tirar antes aqui, depois para remover vai ficar difícil. E também soltem essa parte aqui que segura o flexível, porque aí vai facilitar para você poder movimentar, tá? Porque aqui no caso a gente não vai simplesmente trocar, a gente vai fazer uma manutenção de troca. E aí basicamente o que é? Vamos retirar, vamos fazer uma limpeza, vamos fazer uma nova lubrificação do conjunto e fazer a montagem com as pastilhas novas, certo? Então não é simplesmente tirar, arrancar a velha e colocar a nova, existe todo um procedimento que a gente vai seguir. E aí a gente, no final, pessoal, quando eu for colocar tudo no lugar, eu vou deixar aqui os prints na tela do manual de serviço, colocando as informações para quem quiser sobre o aperto dos parafusos direitinho. Eu vou também mostrar a questão o tipo de graxa que a gente vai utilizar aqui, entendeu? Então assim, eu vou mostrar todo o procedimento para vocês. Então vamos lá. Aqui eu já deixei já solto aqui os parafusos para a gente agilizar, né? Então, aqui basicamente a gente vai ter uma chave aí de 12 milímetros para soltar esses dois parafusos e 8 milímetros para soltar tanto esse aqui, tá? Esse aqui que eu tô apontando, quanto esse aqui também que segura aqui a parte do flexível, tá? Da pinça. Então já tá tudo solto, a gente vai só terminar de tirar ali, vou mostrar para vocês. Pessoal, então vamos lá, ó. Deixa eu aproximar aqui, ó. Aqui eu vou, ó. Já tá solto. Já tirei um. Tirei o outro. Ó, tirei os dois parafusos. Não tem segredo, certo? Aqui, pessoal, eu gosto de tirar o flexível também, porque aí facilita, tá? Deixa eu só subir aqui para mostrar para vocês, porque aqui facilita a gente movimentar, porque senão fica muito encurtado aqui e fica difícil para a gente movimentar, certo? Pronto, ó, aqui já tá solto. Vocês podem perceber, ó, que a pinça ela já até se movimentou, ó, tá vendo? Ela tá solta. Então aqui basicamente o que a gente vai fazer, pessoal, é movimentar um pouco, ó, movimenta um pouco e vai puxando ela para trás, ó. Ó, vai movimentando porque ela realmente fica bem presa, certo? Aí aqui, ó, vai puxando para trás, fazendo movimentos assim, ó, tá vendo? Mostrando para vocês. E aí ela acaba saindo, certo? Então aqui, como vocês podem perceber, ó, pode ver, a pastilha ainda tem material, certo? Porém, eu não vou esperar ela chegar no ferro, como dizem, né? Pra gente trocar. Então, eu vou fazer a substituição de forma antecipada, apesar dela ainda ter material, ó. Mas, principalmente essa parte interna aqui, ela já tá bem desgastada, certo? Então, vamos lá. Processo de montagem, como é que funciona? Aqui, ó, tem esse aqui embaixo que a gente já deixou solto. Aqui
a gente vai fazer a soltura, tá? Você pode girar aqui com a mão, como eu tô fazendo aqui, ó, já tá solto. Então a gente vai folgando aqui. Aí aqui, ó, folgou, pessoal, é só puxar, ó. Puxou o pino, as pastilhas vão sair na mão, ó. Tá aqui, ó, as pastilhas. Deixa aqui de lado, ó. As pastilhas, podem ver que ela ainda tem material, certo? Pessoal, já essa pastilha já rodou 117, tá? Então, vamos terminar de desmontar a pinça, pessoal, certo? Vamos desmontar ela completa, porque vamos fazer, além da limpeza, vamos fazer uma lubrificação nova, certo? Aqui, pessoal, ó, podem ver, ó, tá bem suja, tá bem suja. Essa parte aqui, ó, que é a parte do suporte da pinça, simplesmente a gente vai puxar aqui, ó, pra fora, ó. Pode ir arrastando ela pra trás que ela vai sair, certo? Às vezes, ó. Então, podem ver, ó. Saiu, é bem simples, certo? Aqui dentro, pessoal, tem uma mola. Vocês podem fazer dessa maneira aqui, ó. Ó, que ela sai. Tudo a gente tá removendo para fazer uma limpeza completa. Deixar bem limpo no momento da montagem, né? Ficar tudo certo. Essa borrachinha aqui, pessoal, vamos remover. Ela simplesmente só puxando ela, assim, ó. Ela sai, certo? Não tem segredo. Já essa aqui, pessoal, é um pouquinho mais complicada, mas também não tem muita dificuldade, ó. Aqui a gente vai amassar ela um pouquinho, a ponta, certo? Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, que eu tô olhando pra câmera, é mais difícil, né? Mas aqui a gente amassa a pontinha dela um pouquinho, assim, ó, e puxa. Aí ela sai, viu? Porque isso aqui tudo a gente vai limpar, pessoal. Aqui vai limpar aqui dentro e tal. Pra fazer no lugar é muito mais difícil. Então eu prefiro remover tudo, desmontar ela. Aí aqui, pessoal, nós vamos fazer, né, toda a limpeza desse conjunto. Ó, podem ver que tá bem sujo. Eu vou mostrar essa limpeza pra vocês, certo? E basicamente é isso. A gente vai limpar tudo, faz a limpeza e aí depois para fazer a remontagem, beleza? Então é isso. Não tem mais muito o que mostrar. A gente vai limpar tudo aqui. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês o processo, né, de limpeza. E aí essa parte aqui vai estar efetuada, limpeza. A gente vai limpar as outras peças também, que a gente tem que limpar. E aí a gente vai continuar no vídeo fazendo aí a parte de montagem, beleza? Pessoal, então outra dica aqui, ó. Eu sempre amarro aqui pra pinça não ficar sustentada pelo flexível, tá? Pra não acabar forçando. Tem gente que diz assim, não, mas aguenta, é forte. Pessoal, o flexível ele é feito para ser resistente com a pressão lateral. Ele não é feito para você ter aqui ele sendo esticado. Tanto que ele tem vários pontos de apoio aqui para justamente ele não ser forçado nesse sentido. Ele pode ser forçado assim, lateralmente. Nesse sentido, no próprio sentido, ele não é feito para isso, tá? Então, o correto é ele ser sustentado aqui, a pinça, tá? Para que ela não fique apoiada pelo próprio peso, para não correr o risco de danificar o flexível. Então, eu vou iniciar aqui a limpeza, eu vou mostrar para vocês direitinho. Outra coisa, pessoal, não empurrem, tá? Por isso que a gente vai fazer essa manutenção, não empurrem aqui os pistões para dentro, eles estando nessa condição aqui, ó, sujos, viu? Não façam, por quê? Porque essa sujeira, quando você empurrar para dentro, primeiro, vai danificar essa vedação, porque aqui dentro, ó, tem uma vedação interna para o fluido de freio não vazar, e outra, vai acabar riscando essa parte que fica para fora, e aí riscando, pessoal, isso aqui ele perde a lubricidade natural do material, então isso aqui começa a agarrar, o freio começa a ficar ruim, porque essa parte aqui que fica para fora, quando você empurrar aqui para dentro, ela vai começar a sair para fora de novo, vai,
Mas isso vai ser gradual de acordo com o desgaste da pastilha. Enquanto isso, ele vai ficar agarrando aqui, porque essa parte deveria ser lisinha, né? Vai ficar toda arranhada por conta da sujeira. E aí você vai, né, acabar tendo esse problema. Então, primeiro a gente faz a limpeza para depois a gente empurrar para dentro, beleza? Pessoal, então aqui a gente vai começar o seguinte: eu vou usar um shampoo neutro para a gente limpar aquela sujeira pesada de terra que fica acumulada. E também, pessoal, eu vou usar esse produto aqui, ó, que é o Fox, que ele é um removedor de óleo, graxa, tá? Que ele pessoal, ele não ataca, tá, partes como borracha, pintura. Então ele é um produto seguro que é desenvolvido para ser usado com moto, tá? A principal propaganda dele é a questão aqui da gente limpar a corrente e tal, né, o conjunto de transmissão. Mas ele pode ser usado em todas as partes da moto. Você precisa limpar óleo, graxa, essas coisas. Então é um produto seguro que eu vou usar aqui em conjunto com o shampoo neutro pra gente limpar aqui o conjunto, beleza? Pessoal, aqui eu tenho um gerador de espuma, eu vou usar ele para facilitar. Mas vocês podem usar aí um shampoo diluído normal, tá? Que vai servir do mesmo jeito, que eu tô usando as ferramentas que eu tenho. Então aqui a gente faz dessa maneira, ó. Vendo? Então aqui eu vou deixar agindo, certo? Para ajudar a remover a sujeira. E aí eu venho esfregando e eu mostro para vocês. Aí aqui, pessoal, ó, eu já passei um pincel. E aí nesses cantinhos que é difícil, você vem com uma escovinha, ó, escovinha de dente mesmo, em bom estado. E aí você pode ir esfregando essas partes aqui, tá? E aí basicamente é isso, pessoal, não tem muito aqui não, tá? Aí, nesse orifício aqui, pessoal, ó, que é onde fica a parte da lubrificação, aqui eu vou aplicar um pouquinho do Fox, tá? Aqui, ó. Deixa eu prender aqui o suporte novamente, pessoal. Tá bastante vento aqui. Ó. Aí aqui eu aplico um pouquinho do Fox. Deixa ele agindo. Enquanto isso eu vou terminar de esfregar aqui. Aí vou bater água, pessoal. Basicamente é isso, não tem muito o que fazer não. Pronto, pessoal, aqui já efetuamos toda a limpeza do conjunto de disco. Aqui, ó, tá tudo limpo já, como vocês podem ver, tá? Tem as manchas aqui no material, mas que é normal do uso, né? Mas não tem mais sujeira, podem ver. Então aqui a gente vai secar agora, tá? Vocês podem ou deixar secando naturalmente, ou fazer que nem eu vou bater um ar aqui e secar tudinho bonitinho. Pode secar com pano também, não tem problema nenhum, beleza? E aí a gente vai começar a fazer a parte de remontagem. Pronto, pessoal, aqui ó, com a pinça na mão, vocês podem ver que ela tá bem limpinha, tudo limpo. A primeira coisa que a gente vai começar a fazer é fazer o recolhimento aqui, ó, dos 3 pistões, certo? Aqui, pessoal, no caso, esses 2 aqui da extremidade, eles são referentes ao acionamento dianteiro, certo? Quando você aciona a manete de freio, são esses 2 aqui, ó, esses 2 aqui que vão movimentar para empurrar a pastilha para frente. Já esse do meio, ele é referente ao acionamento traseiro. Quando a gente pisa no pedal de freio traseiro, é esse aqui que vai ser acionado, certo? Então, a gente pode começar, eu vou começar aqui. Eu uso a seguinte ferramenta, pessoal. Existe um alicate, certo? Que é uma ferramenta específica para fazer o recolhimento dos pistões, tá? Porém, eu sei que é uma coisa difícil de alguém ter em casa. Mas existe uma maneira bem simples que eu vou mostrar para vocês. Antes de qualquer coisa, pessoal, tem gente que vai dizer assim, não pode voltar os pistões dessa maneira, tem que fazer a sangria.
tem que abrir o sangrador de freio. Pessoal, não façam isso. Não existe recomendação do manual dessa moto aqui em específico para você fazer a abertura da sangria de freio aqui, do fluido, para você poder recolher os pistões. Isso não existe. Por quê? Quando começa a ter o desgaste aqui da pastilha, que os pistões começam a sair para fora, é criado um espaço na linha, que é preenchido pelo fluido. Então, quando a gente retornar aqui o pistão, ele simplesmente vai forçar o fluido a voltar para o espaço original dele, certo? Então, o fluido ele vai preenchendo conforme vai havendo desgaste da pastilha, o pistão vai saindo para fora, e aí há, né, essa preenchimento de um espaço vazio aqui, vai sendo preenchido com o tempo pelo próprio fluido de freio. Então, quando você retorna o pistão, você simplesmente está fazendo o caminho inverso. Então, não há necessidade de você fazer uma sangria. Até porque, pessoal, se você não fizer o procedimento correto, se você abrir o sangrador, você pode permitir a entrada de ar no sistema. Então, você vai ter uma dor de cabeça. Nem todo mundo sabe retirar o ar, se entrar o ar no sistema. Nem todo mundo sabe como fazer a retirada de ar e você perde o freio dianteiro. Então, aí aquele serviço que era para você poder fazer em casa, você mesmo, com toda tranquilidade, você acaba tendo que colocar aí para um profissional poder realizar. Então, aqui não tem dificuldade, não precisa. No caso dessa moto aqui, sim, existem motos que há necessidade, inclusive, de você ter um aparelho para você fazer a despressurização do sistema, principalmente motos que utilizam ABS, não são todas, mas algumas você precisa de um equipamento para fazer a despressurização do sistema, mas esse caso aqui não, esse caso não há necessidade. Então, simplesmente a gente só precisa retornar os pistões para o lugar, certo? Pessoal, eu estou falando muito só para explicar, às vezes, dúvidas que vocês têm na hora do procedimento, então eu já falo logo para sanar aí a maioria das dúvidas, tá? Então não há necessidade de abrir sangria para fazer o retorno aqui do pistão. Então, pessoal, vamos começar. Eu aqui, pessoal, eu tenho esse toquinho, que ele é um cabo de ponta de martelo de borracha, e ele tem se vocês verem, ó, ele tem a medida certinho da parte interna aqui do pistão. Então, o que eu vou fazer? Ó, com uma mão eu vou segurar e com a outra eu vou tentar fazer para vocês, ó. E com a outra eu vou empurrar o pistão aqui, ó. Viram aí? Ó, já foi. Se vocês perceberem, esse outro lado aqui, ó, ele sai um pouquinho para fora. Por quê? Porque eles compartilham a mesma câmara. Então, o fluido ele fica, o fluido do freio dianteiro, ele fica indo para os dois lados ao mesmo tempo. Então, quando a gente empurra um lado, é natural o outro acabar avançando. Agora a gente vai empurrar o outro lado e talvez esse aqui saia um pouquinho para fora, não tem problema. É só você ir empurrando até você garantir que eles, né, os dois vão ficar aqui dentro, né? Vai chegar um momento que eles não vão mais sair para fora, certo? Esse aqui saiu um pouquinho para fora quando eu empurrei esse outro lado, e aí eu vou empurrar esse aqui, talvez esse aqui saia um pouquinho para fora, mas aí se ele sair é só empurrar novamente, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa só para vocês verem. Já esse do meio, pessoal, basicamente é o mesmo processo. Eu só vou mostrar esse outro lado só para vocês verem, porque nesse caso aqui da 160 que tem freio combinado, ela tem 3 pistões, então os 2 pistões das extremidades são referentes ao acionamento dianteiro e o do meio ao traseiro. Então o traseiro não tem problema nenhum, você empurra ele vai ficar lá. Já o dianteiro ele tem essa particularidade, quando você empurra um, o outro acaba saindo para fora também, certo? Então esse aqui ele é um pouquinho menor, o diâmetro, mas não tem problema, ó. Aqui a gente vai fazer o mesmo jeito, ó. Pronto. Aí aqui, pessoal, ó, ele sai um pouquinho para fora, ó. Um pouquinho, pouca coisa, mas eu vou empurrar ele de novo para dentro. E tá aí, ó. Entrou, ó, certinho agora. Então, pessoal, vou continuar aqui, vou fazer esse outro aqui e aí a gente continua. Pessoal, vamos lá. Aqui vamos começar o processo de lubrificação das partes móveis, certo?
Então é o seguinte, ó, mostrar aqui para vocês. A graxa que a gente vai utilizar é a graxa de silicone ou graxa à base de silicone, certo? As duas são aceitáveis. Pessoal, sistema de freio, tá? O manual exige o uso dessa graxa. Não use graxa comum, não use graxa para rolamento. Por quê? A graxa de silicone, ela tem duas particularidades, certo? A primeira, tá? Que ela tem um grau de resistência a altas temperaturas maior do que a graxa comum. A graxa comum, ela geralmente ela trabalha em áreas mais frias, tá? Então, não é que aonde a graxa comum é aplicada, não é que ela não esquente. Só que o aquecimento do sistema de freio, ele é muito grande, certo? Tem sistemas de freios aí que passam dos 200 graus. Então, a graxa de silicone, ela naturalmente, ela tem uma resistência às altas temperaturas, certo? Outra coisa, a graxa de silicone, ela não ataca as partes de borracha do sistema de freio. Principalmente, pessoal, essas borrachas aqui, ó. Ó, isso aqui já tá limpinha, como eu mostrei para vocês que a gente retirou. Essas partes aqui de borracha, quando você aplica a graxa comum, é bem normal. Eu mesmo aqui, quando eu faço motos que normalmente, às vezes chegam aqui para me fazer algum tipo de serviço no freio, geralmente essas borrachas já estão todas estufadas e todas degradadas. Se vocês observarem, as minhas aqui, ó, são ainda as originais, que vieram com a moto de fábrica, nunca troquei. E ó, o estado delas, ó, estão perfeitas. Por quê? Porque sempre que eu vou fazer essa manutenção, eu uso exatamente essa graxa. Então, ela não ataca as partes de borracha. Então, como eu estava falando para vocês, é bem normal, quando eu vou fazer esse tipo de manutenção, essas borrachas aqui dos sistemas de freio, elas ficam estufadas, elas dobram de tamanho. E outra, a borracha também fica fragilizada, ela fica esfarelando, então acaba degradando, certo? Então, a graxa de silicone, ela não provoca isso. Aqui a prova, ó, a minha, ó, estão em perfeito estado de conservação. Claro, tem o seu desgaste, porque já são mais de 100 mil quilômetros aqui, mas vocês podem ver, ó. Então, a graxa de silicone, ela tem suas particularidades. Então, mas eu posso usar a graxa comum? Não é recomendado, tá, pessoal? Ela vai lubrificar a parte aqui para não ter atrito, vai. Porém, essa parte de preservação dos componentes, vai acabar não acontecendo, tá? Então, é importante usar a graxa recomendada. Se vocês forem no mercado aí, vocês vão ver que um pote desse aqui do pequeno, geralmente custa em torno de 30, 40 reais. E se você for fazer na sua casa, pessoal, isso aqui rende demais. Então, compensa você usar o produto correto, tá? Que é pedido no manual. Ao longo aqui do vídeo, pessoal, eu vou deixar aqui os prints do manual de serviço para vocês verem todas essas informações que eu estou deixando aqui, certo? Então, vamos usar a graxa de silicone. É o seguinte, pessoal. A graxa de silicone é um pouquinho mais espessa do que a graxa comum. Eu vou tirar aqui um pouquinho do pote para vocês, ó. Mostrar para vocês, ó. Eu não sei se... Ó, ver se eu consigo focar. Ó, ela é bem espessa, ó. Tá vendo? Ela é bem espessa. Então, ela mantém... Ela consegue ficar ali por muito mais tempo nessa região que normalmente pega água da chuva. Tem as borrachas de proteção? Tem, mas sempre entra um pouco de água, entra um pouco de sujeira. Então, ela consegue garantir uma lubrificação por mais tempo. E também, como ela é bem espessa, ela consegue garantir uma lubrificação mais eficiente. A graxa comum no sistema de freio, ela não é indicada porque ela também se degrada muito fácil, tá? Com os agentes aí, como água e terra, né? Então, a graxa de silicone consegue garantir uma lubrificação até melhor também. Então, assim, com um pincel bem fininho, pessoal, ó, eu consigo inserir ali dentro, ó, o pincel, ó, consigo botar a ponta dele, e aí eu consigo lubrificar lá dentro o alojamento aqui, tá? Do pino deslizante. Então,
Aqui eu consigo lubrificar direitinho, certo? E fazer a lubrificação aqui interna. Pronto, ó, tá feito lá dentro a lubrificação. Outra parte, pessoal, que a gente precisa lubrificar, mas isso aqui eu lubrifico depois, é essa borrachinha, certo? Como é que a gente faz? Essa borrachinha aqui, ela é bem trabalhosa de colocar. Porém, eu uso essa técnica aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, que é o seguinte, ó. Vocês vão pegar aqui, ó, a ponta da borracha, vocês vão dar uma amassadinha desse jeito aqui que eu tô mostrando para vocês, certo? Ó, dá uma amassadinha na ponta dela, certo? Amassadinha aqui, ó. E aí, nessa posição aqui, ó, de dentro, de fora para dentro, vocês vão inserir a ponta da borracha, certo? E aí, ó, deixa eu fazer aqui de novo. Porque eu tô olhando para a câmera, pessoal, e é bem mais complicado do que você olhar para o que você realmente está vendo. Ó, então aqui a gente insere a ponta dela, certo? E aí aqui, ó, ela já entrou ali, ó, pode ver, ó, é só terminar de empurrar, certo? Aqui a gente dá uma ajeitadinha na ponta, tá aí, ó, tá aí no ponto aí, ó, certo? Aí tá certo. Aí a outra, pessoal, ó, a outra borrachinha, vocês podem ver, ó, que ela tem um ressaltozinho, ó, aqui, ó. E aí, pessoal, quando vocês podem ver, ó, ela tem esse... Vou tentar focar aqui. Ó, tem esse ressalto aqui. Esse ressalto tem que ser voltado aqui para dentro. Se vocês observarem aqui dentro, ó, da pinça, ela tem tipo um alojamento. Então, aqui não tem dificuldade, ó. Você vem aqui, ó, com a pontinha aí, você vai empurrando, vai dando uma giradinha para ajudar a entrar, certo? E vai pressionando, ó. Pronto, tá no lugar. Então, as duas borrachas, ó, já estão colocadas, certo? Aí, pessoal, tem a mola que pressiona as pastilhas para elas ficarem justinhas. Aqui, ó, podem perceber que ela tem os dentinhos. Percebam que aqui também, ó, aqui, ó, também tem duas cavidades. Então, tem segredo, até porque se vocês tentarem botar ao contrário, não vai entrar. Então aqui, ó, botou ali os dentinhos, ó, empurrou, pronto, tá no lugar. Então, tá parcialmente montado, certo? Aqui o conjunto. Vamos lá. Como eu mostrei pra vocês, ali naquela parte precisa ser lubrificado. Aqui também, pessoal, nessa borrachinha de baixo, aqui, ó, a gente tem que lubrificar. Eu sempre deixo para lubrificar depois que eu coloco no lugar, porque senão na hora que a gente vai colocar a borrachinha aqui no lugar, fica ruim, porque aí vai melecar tudo, né? Porque como vocês viram, a gente tem que apertar a ponta dela para colocar no lugar. Então eu prefiro fazer dessa forma. Eu coloco primeiro ela aqui, certo? E aí, pessoal, aqui a lubrificação é de acordo com o que é necessário. Não adianta botar em excesso, ó, mostrar aqui para vocês. Não adianta botar em excesso, porque o excesso só vai mais atrapalhar, certo? Então não precisa colocar excesso, é só o suficiente para lubrificar lá dentro, ó. Então a gente insere a ponta aqui do pincel, bota até, e aí o que sobra aqui do lado de fora, ó, dá um jeito de acomodar aqui dentro, certo? Então tá aí, pessoal. Aqui eu vou remover o excesso, né? Tem um excesso de lubrificação. Aí aqui, pessoal, com um paninho auxílio aqui, ó, eu vou tirar o excesso só pra... Porque isso aqui acaba ajudando a grudar a sujeira, tá, pessoal? A lubrificação que interessa é que vai dentro. Então pronto, tá o excesso, tirei o excesso. Aí aqui, pessoal, ó, nessa parte aqui, nessas duas partes também tem que lubrificar, tá? Do mesmo jeito. Então eu venho aqui, ó, com um pincelzinho, ó. Aqui já lubrifiquei, só mostrando pra vocês. E aí não tem segredo, pessoal, ó. Qual é a parte, como é que monta? Vocês estão vendo que tem um maior e outro menor? Aqui também, ó, se vocês perceberem, ó, vocês estão vendo, ó, que essa parte aqui ela é maior do que essa. Então é instintivo, certo? Esse pino maior vai nessa parte aqui de cima e o menor vai nessa parte de baixo aqui, que também é menor, certo? Então não tem segredo, ó. Vou tentar mostrar pra vocês, ó. Colocou aqui é só empurrar, ó. Tá vendo? Colocou, empurra até o final. Aqui por causa da graxa, pessoal, ó, ela já tá dando até pressão.
Então a gente empurra aqui até o final, tá aí, ó. Empurrou. E aí é o seguinte, pessoal, ó. Não sei se vocês conseguem ver, eu vou dar uma puxadinha aqui pra trás. Aqui, ó. Essa aqui, ó, tem que... deixa eu só limpar o aqui. Tá vendo, ó? A borrachinha tem que encaixar a ponta. Aqui, ó, tem que encaixar a ponta certinho, ó. Vocês podem perceber que aqui em cima ela não encaixou. Tá vendo? Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu vou ajeitar com a mão, certo? Aqui, ó, empurrar aqui pra cima. Eu vou movimentar aqui pra ver se eu consigo puxar a ponta dela pra fora. Ó, tentar aqui puxar pra fora. Porque ela precisa, tá? Encaixar ali certinho. Ó, deixa eu ver. Tentar aqui ajeitar. Ó, vou empurrando assim, ó. Assim. Ó, tá encaixando lá, pessoal. Pronto, ó, tá vendo lá, ó? Ficou uma besteirinha mais, porque ali é um desgaste mesmo, né? Que já tem, mas tá aí, ó. Ó, tá encostadinho ali também, certo? Então aqui tá montado, certo? Essa parte aqui. Agora a gente pode vir montando as pastilhas, certo? Já tá tudo no ponto para receber as pastilhas. Aí vamos lá. Ó, aqui, ó, vou fazer ao vivo com vocês, ó. Vou retirar as pastilhas aqui, tá? Ó, vou cortar aqui com estilete, certo? Ó, tô abrindo aqui. Pra vocês verem que não tem nada demais. Ó, tirei um lado. Ó, tirei um lado. Tirei o outro, certo? Aí como é que funciona a montagem, pessoal? Aqui, ó, é o seguinte. Vocês estão vendo esse pinozinho bem aqui que a gente tirou, que é ele que entrava a pastilha. Vamos pegar um pouquinho da graxa de silicone, vamos passar aqui também, ó, esse pinozinho. Por quê? Porque as pastilhas, elas deslizam aqui, certo? Nesse caso aqui, ó, não é muito, tá? É só para manter lubrificado, né, e facilitar ali o deslocamento das pastilhas no momento que você aciona os freios, certo? Então, tá lubrificado. A gente vai colocar ele aqui em espera, porque a gente precisa primeiro pôr as pastilhas no lugar para depois inserir ele, certo? Aí é o seguinte, pessoal, ó, se vocês perceberem, as pastilhas elas têm formatos diferentes. Qual é a primeira que a gente vai colocar? A primeira que a gente vai colocar é essa aqui, que tem essa pontinha aqui, ó, entendeu? Essa pontinha, como é que a gente vai fazer, ó? As duas, se vocês perceberem, elas têm essas pontas aqui, ó. Tem esses orifícios. Nesse caso, as duas vão ser viradas para baixo, tá? Elas vão ser montadas assim lá. Então, elas duas vão ter que ficar pro mesmo lado. Então, essa que tem a pontinha aqui, ó, a gente vai virar aqui de lado, ó. E a gente vai inserir ela aqui, ó. Tá vendo que ela encaixa certinho ali, ó? Ela vai inserir. Aqui, ó, como vocês podem perceber, ela não bate a furação aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai empurrar aqui, ó. Tá vendo? A gente vai empurrar ela um pouquinho para bater ali. Aí o que a gente vai fazer? Vem com o pino e vai colocar aqui, certo? Só que antes disso, pessoal, a gente precisa também passar, que o manual pede, trava química na rosca aqui desses... na rosca aqui desses... tanto dos parafusos quanto desse pino aqui, certo? Então a gente já vai aqui, ó. Ó, é só um filetezinho, ó, que a gente passa, certo? E aí, como eu mostrei pra vocês, com a pastilha naquela mesma posição, ó, vou mostrar aqui, ó. Então a pastilha nessa posição, a gente vai ter que dar uma empurradinha com o dedão aqui, ó, pra centralizar o furo aqui com essa parte onde o pino vai entrar, ó. Aí, colocou, ó, o pino, não coloque ele até o final, ó. Vocês deixam aqui, porque a gente vai precisar colocar a outra, certo? Aí a outra pastilha, pessoal, essa parte aqui que tem tipo uma meia-lua,
ela vai ser voltada para cima. Aonde que ela vai encaixar? Ela vai encaixar nessa parte aqui, pessoal, ó, nesse topo aqui, certo? Então, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai inserir aqui, ó, encaixa ali, mesma coisa aqui, certo? A gente vai ter que forçar um pouquinho para frente com o dedo, segura e aí empurra o pino. Aí sim você pode atravessar. Eu vou dar uma rosqueada aqui só para não correr o risco de soltar. Não precisa ir até o final, ó, não precisa ir até o final, só para realmente segurar. Então tá aqui, pessoal, tá colocado. O que que vamos precisar fazer? Eu aqui, ó, a gente vai precisar afastar, tá, as pastilhas. A gente vai precisar afastar para que a gente consiga inserir ali no disco. Então, com o próprio pincel aqui, ó, que eu uso para lubrificar, ó, eu venho aqui, dou uma abertura, certo? Dou uma abertura aqui, ó. Aqui, certinho, tá aberto. E aí, pessoal, eu posso vir aqui, ó, botar aqui no disco, onde vai entrar, ó, encaixou, certo? Aí aqui, basicamente, é vir com os parafusos, certo? Eu vou pegar bem aqui o parafuso para demonstrar para vocês. Ó, parafuso, vou passar aqui, ó, filetinho na ponta, ó, trava química. E aí a gente vem aqui, ó, põe na posição e vamos com a mão mesmo, tá, pessoal? Com a mão mesmo já vai ali, ó, certo? Pronto. Não tem segredo, pessoal. Agora eu vou colocar os outros parafusos. No caso, falta esse aqui. Eu vou também apertar o de cima aqui do flexível. E aí a gente vai começar a torquear aqui. E eu vou dar os valores dos torques para vocês. Pronto, pessoal. Aqui vamos iniciar a questão do torque. Aí eu vou falar para vocês. Nesse caso aqui, ó, desses dois parafusos que prendem a pinça aqui, tá, no suporte, tem um valor de 26 Nm. No caso dessa moto, esses valores, deixando claro, que são o padrão desse tipo de moto aqui, no caso da CG, tá? Inclusive todos os anos, tá, pessoal? Independente do modelo de pinça, vão ser esses valores de torque. Então vocês podem utilizar essa referência aqui. Mas especificando dessa moto aqui, é 26 Nm quem vai utilizar o torquímetro. Vou deixar o print aí na tela para vocês verem do manual, que é esse valor de 26 Nm. Beleza? Então vou usar um torquímetro aqui de vareta, pessoal, para agilizar aqui, certo? Então ele tem uma escala aqui, ó, e a gente tem os apertos aqui. Tá? Aí quando eu começar a apertar, essa escala lá vai se movimentando, eu boto dentro do que eu quero, certo? Então a gente começa apertando, porque a gente tem que estabilizar a pinça. Então eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui a escala, mas eu vou fazer o aperto aqui, certo? De acordo. Ó, vou apertando. Pronto, aqui já foi, certo? Vou apertar o daqui também. Ó, vou apertar. Aqui já foi, tá, pessoal? É um torque baixo porque quem vai garantir que esses parafusos eles não soltem? Claro, tem um aperto, mas a trava química que a gente colocou vai impedir que com a vibração se solte, beleza? Aqui, pessoal, esse menorzinho aqui, ó, que é aquele pino que prende as pastilhas, a gente vai colocar 17 newtons aqui, beleza? Então, eu vou, nesse caso aí, aplicar 17 newtons, certo? Então, vem aqui no torquímetro e vou fazer a aplicação de acordo, certo? Tá feito, pessoal. Aqui eu já apertei aqui, né? Deu um torque baixinho aqui nesse parafuso que segura o flexível.
então o serviço está feito, beleza? Então é isso, pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado, creio que deu para ter bastante noção. É simples o procedimento de troca de pastilha, porém se você quiser fazer de uma maneira profissional, seguindo todas as etapas, né, levando em consideração um padrão de montagem de acordo com o que o manual pede, é exatamente desse jeito, tá? Então, se vocês fizerem exatamente da maneira como eu fiz, pode ter certeza que não vai ter problema, certo? Usando os produtos adequados, ferramentas adequadas, vocês não vão ter problema. Então, basicamente é seguindo esse procedimento aí. Então, agradeço a vocês por mais um vídeo, pessoal. Quem assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve aí no canal. Se tiver alguma dúvida, pode comentar que eu respondo. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza?